Primeiro registrar que a gente está na Câmara de Vereadores. Estou aqui do lado aqui de alguns colegas que comecei a participar da política desde o movimento secundarista, muito feliz aqui de estar aqui. Vou ser um pouco mais informal, porque talvez as minhas influências aí, tanto de dar aula e tal, e participar, são dessa natureza de educação popular. A gente faz parte também da coordenação do Emancipa. No Emancipa eu tenho a alegria de também poder, junto com a gurizada e também com o pessoal que não é tão gurizada assim, falar de história do Brasil. Então, a gente tem a prova do vestibular, mas a gente tenta tratar desses temas, e é um tema que, de fato, me intriga muito, porque talvez a nossa formação e a minha formação militante é uma formação basicamente internacionalista, ou seja, então, as primeiras leituras assim, foi sempre tentando seguir uma linha mais trosca e tal, que o internacionalismo é algo muito presente. Mas, de fato, a formação econômica do Brasil e a luta de classes no Brasil precisa de uma dedicação, né, como a gente também precisa de uma dedicação ao estudo da América Latina e da periferia do sistema. E quando a gente trata do tema que a gente tem hoje, que é a questão do fascismo, a gente também tem que pensar um pouco nesse sentido. Ou seja, como essas realidades, que são realidades do conjunto do sistema e da política, a partir da hegemonia burguesa que constrói a decadência do fascismo, a contra-revolução, como se dá esses processos num país que não tem as mesmas características, ou seja, países marcados por uma outra configuração de classe, marcados pela dependência econômica. Então, talvez muitas vezes, quando a gente vai fazer esses estudos, o Roberto tratou isso hoje pela manhã, da questão da analogia, né, da comparação, acho que é um método importante, mas a gente também tem que analisar a situação interna, digamos assim, das nossas condições, né? E talvez a fala do Bernardo, certamente a do Israel também, vão ser nesse sentido, de como é que a gente analisa a realidade brasileira à luz dessas experiências históricas que são internacionais por excelência, mas que se configuram conforme a configuração de classe, de disputa política, de blocos de poder, em cada formação econômica e social. Então, dito isso, assim, digamos assim, uma primeira introdução, a gente vai falar sobre a experiência brasileira, que é mais consagrada, tida como fascismo, que foi a experiência do integralismo. Então, isso é importante, essa introdução, porque o integralismo, ele tem uma marca, né? Ele foi fundado em 1932, e ele tem uma marca histórica para a política no Brasil, que ele é o primeiro partido de massas. É o primeiro partido ou movimento político que, de fato, busca apoio e organização na sociedade. 1932. O Álvaro estava falando ali que o Gramsci, pela manhã, para falar um pouco do fascismo, no início dos anos 20, ele remontou a construção do Estado italiano, que é de 1871, a unificação italiana e as diferenças de classe que se davam entre o norte e o sul. No Brasil, talvez, para a gente analisar a política brasileira e a configuração do Estado e das classes em disputa, a gente tem que retroceder um pouco mais para a gente ver essas características. Estava brincando ali quanto que eu ia começar a fala, né, nessas digressões. Eu poderia começar a falar do integralismo, por exemplo, falando do ano de 333, quando os cristãos se transformam na religião hegemônica do Império Romano. Ou poderíamos começar a falar, por exemplo, do integralismo, e aí acho que a gente pode começar a falar mesmo, que é da nossa experiência histórica, que é 1500. 1500, os portugueses chegam aqui em sociedades que ainda não tinham a construção de Estado, mais de 500 culturas, portugueses e espanhóis colonizam o nosso continente, fazem um genocídio físico, cultural, de todas as hipóteses, e a partir daí constroem a colonização, que constrói o Estado português na América e, por consequência, a origem do Estado brasileiro. Então, percebam que, normalmente, quando a gente fala de Estado, a gente vai seguir determinado modelo, que talvez é o modelo da Revolução Francesa, tomara, que é o modelo iluminista, da busca da representação, a busca da revolução, das ideias de liberdade, igualdade, fraternidade. Um Estado que, ao mesmo tempo que tem um conteúdo de classe, promete ser a vontade geral, como diria Rousseau.
No caso latino-americano e no caso específico brasileiro, que eu vou me dedicar, o nosso Estado é um Estado colonizador, um Estado que tem uma tarefa de ser um agente externo para explorar a colônia, e a partir daí explorar as populações e o trabalho alheio, com a forma do escravismo. Então a gente primeiro escravizou os indígenas e depois os nossos irmãos africanos que vieram para cá. E esse é o estado de classe que se conforma do Brasil. A nossa independência é uma independência também feita de uma maneira autocrática, por cima, muito diferente das outras independências. A gente tem a primeira modelo de independência, que é o modelo dos Estados Unidos, que envolve disputa, guerras e disputas com colonialismo muito marcadas. Amanhã a gente vai ter uma ironia da história, né, que acho que, não sei se eu estou atual, a gente tem um exemplo latino-americano que gera, inclusive, a expressão Libertadores da América. Em 2018, a Libertadores da América vai ser em Madrid, mas a história é que, inclusive, o principal torneio de futebol da América do Sul ganha o nome de Libertadores da América, ou seja, uma justa homenagem a Bolívar, San Martín, Artigas e outros tantos. E o Brasil constrói o seu Estado como uma decorrência da Revolução Liberal, que acontece no Porto, em 1820, e um Estado que é um Estado brasileiro, chefiado por um príncipe português, chefiado por portugueses que formam a primeira burocracia estatal, e chefiado também, como representação da luta de classes, por uma classe de senhores de terra e senhores de escravo, em que o alicerce está dessa economia, o modo escravista. Então, a gente começa o nosso Estado de uma maneira completamente autocrática, ou seja, como a participação vai se dar, inclusive das classes sociais dominantes, porque o Brasil, ele em poucos meses, em 1822, 7 de setembro, em junho ou julho de 1823, a gente já tem o primeiro golpe de Estado, que é o fechamento da Assembleia Constituinte pelo próprio Dom Pedro, e a configuração do Estado imperial, que é feito com um poder moderador, ou seja, que o Estado criou, inclusive, a política e as classes em disputa. E aí, avançando um pouco mais, pessoal, é interessante que a gente tem aí também a configuração de uma questão econômica que é importante. O Estado brasileiro ele se consolida mesmo a ferro e fogo depois das rebeliões derrotadas da regência. E a regência, pessoal, também é o início de um modelo econômico e de uma nova camada, ou futura oligarquia, que vai governar o Brasil, e tem a expressão no café, que talvez seja talvez algo que a natureza nos deu, que seja mais importante, inclusive para estar aqui em dezembro. O café e essa nova hegemonia a partir dos 1830, 40, e com o Estado imperial, que a partir do poder moderador, inclusive a gente tem uma experiência parlamentarista, que a gente chama do parlamentarismo às avessas, que o Dom Pedro manipulava o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Liberal, normalmente pelos estudos, era um partido de senhores de terra mais vinculados ao mercado interno, talvez mais vinculados a determinado tipo de liberalização e descentralização desse Estado, e o Partido Conservador, que era a burocracia e os senhores de escravos de terra, que é o último bastião foi o Vale do Rio Paraíba do Sul, que é exatamente o primeiro lugar onde foi plantado café. Por que eu estou falando disso, pessoal? Porque a nossa república, ela começa também a partir da abolição da escravidão. A nossa república e a abolição da escravidão, que agora esse ano está fazendo 130 anos, 1888, 130 anos da abolição, 30 anos da Constituição de 88, acho que são temas que são interessantes a gente relacionar. Essa abolição é quase o sinal da podridão que a nossa classe dominante, o nosso sistema vivia desse escravismo completamente retrógrado. Tanto é que o Brasil é um dos últimos estados a abolir a escravidão oficialmente. E isso conforma a sociedade que vai gerar a sociedade de classes atual, ou seja, uma sociedade tardia na sua abolição e uma sociedade feita basicamente a partir de um pacto das oligarquias, chefiadas pela oligarquia do café, mas com a participação também de outras oligarquias, inclusive a do Rio Grande do Sul. Então, o integralismo, pessoal, ele é esse primeiro movimento que tenta construir uma ideia, inclusive, de modernização do Brasil.
Porque esse país da Primeira República, da República Velha, é um país dominado por poucos, mas com acordos a partir do coronelismo que expressavam uma sociedade rural, uma sociedade em que as contradições ainda não eram completamente urbanas ou do capitalismo industrial que normalmente a gente pensa no caso europeu. E quando a gente vai ver, nos anos 20, o Brasil ainda era governado por uma oligarquia que fazia acordos regionais, mas normalmente o Estado brasileiro era coordenado a partir dos interesses do café. Acontece a Primeira Guerra Mundial, que acho que é o fenômeno que coloca todas as tendências em evidência do ponto de vista internacional e também o reflexo brasileiro, que é a questão do imperialismo, das disputas europeias que vai se dar na Europa, mas que vão se refletir também num crescimento de um fator aí que é o investimento em industrialização. Ou seja, pela via da substituição de importações, a gente chega à industrialização dentro desse pacto oligárquico. 1917, Revolução Russa. 1919, 1917 já tem greves gerais que cruzam aí o país de norte a sul. Porto Alegre, uma muito importante. São Paulo, os caras chegam a tomar o controle da cidade por quase uma semana, ou seja, um episódio de quase de uma insurreição de classe que é pouco comentado aí a doutrinação falha de vez em quando. E a gente chega em 1922. 22 acho que é o ano da crise dessa república oligárquica e desse Estado que condensa o interesse de muito poucos. De fato, a oligarquia são poucos. Em 1922 a gente vai ter, talvez, alguns eventos que até hoje a gente tem que refletir o significado deles, que é, primeiro, a Semana de Arte Moderna, que é um fator intelectual, artístico, mas é pela primeira vez, de uma maneira organizada, que entra para a história, digamos assim, a gente vai tentar pensar o Brasil a partir do Brasil, do ponto de vista intelectual, artísticos, e a partir daí vai sair a nossa boa parte da cultura como a gente conhece, ou seja, o próprio tropicalismo lá dos anos 60, Caetano Veloso, Gilberto Gil, volta a falar da Semana de Arte Moderna, lá do antropofagismo. Só que a Semana de Arte Moderna também guarda uma saída conservadora, uma saída moderna conservadora. O Brasil é possível fazer isso. Então, o próprio integrante maior, chefe do integralismo, Plínio Salgado, ele vai ser um braço direito do Menachem de Picquia, que é o grupo lá verde e amarelo do modernismo, que vai buscar uma modernização conservadora. Isso eu estou falando 22, 23, 24. Esses caras, pela via intelectual, e aí também tem a ver um pouco com a saída, eles são representantes de um jornalismo e do jornal, um dos jornais oficiais do Partido Republicano de São Paulo. Ou seja, eles são dos velhos partidos que buscam criar uma divulgação e uma renovação da oligarquia. Isso 23, 24, 25. 1922, tu tem o tenentismo, que talvez é um movimento que é fundamental, ou seja, a crise de representação, de disputas de projeto, chega dentro do Exército a partir dos setores intermediários, os tenentes. Luiz Carlos Prestes participa disso, Juarez Távora, Eduardo Gomes, para citar três personagens fundamentais em que um vira comunista, dois viram adversários do Vargas depois, e todos eles participam da cena política do Brasil por décadas. 1923, 24, coluna Prestes. E a gente tem ainda, em decorrência disso, em 1922, a chegada, digamos, oficial do comunismo, ou do marxismo na sua versão já pós-Revolução Russa e a fundação do PCB. Então a gente tem a configuração do cenário e do fantasma, do segundo fantasma das elites, né? O primeiro fantasma da elite brasileira é o kaiserweitiano, ou seja, uma independência e uma abolição da escravidão, que foi uma revolução negra. Então o fantasma do Haiti atordoava Dom Pedro e os burocratas do século XIX. A partir de 17 e 22, a gente vai criar o fantasma da luta de classes capitalista, que é o fantasma do comunismo. 1929, pessoal, é um ano emblemático por excelência. A gente fala 29, lembra a palavra crise. A crise de 29 é uma crise
mundial, que gerou, inclusive, uma nova forma de perceber a política, a economia. O Roberto citava a questão do Keynes, né, do padrão econômico, da intervenção do Estado, que a Luciana também citou. A gente vai ver, talvez, a primeira nação que anuncia o liberalismo. Em 1933, os Estados Unidos estão aplicando um plano interventor com o New Deal, com Roosevelt. Esses ventos chegaram também no Brasil, em 29 e 30. Inclusive, a gente vai ter a crise dentro do bloco de representação oligárquico, que, depois de algum tempo, se dividiu as principais oligarquias. São Paulo e o Partido Republicano Paulistas apoiam um candidato paulista para dar mais uma política de valorização do café, que o Estado brasileiro banque a crise, uma crise que é muito de superprodução também, ou seja, de não ter um canal de planejamento, é só o pensamento no café, a superprodução, e aí o preço decai, mais um presidente paulista, e a novidade é que a ruptura com Minas Gerais faz um novo político do Rio Grande do Sul poder ter um projeto alternativo, que é o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, Minas Gerais e o João Pessoa na Paraíba fazem aliança liberal e que captam, mesmo dentro do sentido das velhas oligarquias, que não são a oligarquia central de São Paulo, a oligarquia aqui do Rio Grande do Sul, do Nordeste de Minas Gerais, um sentido de renovação, ou seja, os anos 30 não seriam mais repetição do que tinha desde 89 ou desde 94 com o Pacto Oligárquico. E aí eles fazem aliança liberal, só que as eleições são feitas segundo as regras do coronelismo, vence o Júlio Prestes. Vencidas as eleições de 30, o Getúlio, que inclusive era governador do Estado e ex-ministro do próprio Washington Luiz, é interessante, né? Porque o Getúlio é um cara que é tido como faz a Revolução de 30, mas ele é um ex-ministro do governo derrubado. Eu fui, inclusive, com o ministro, ele era o Paulo Guedes ali, né? Ele foi o ministro da Fazenda do Júlio Prestes, depois ele vem em 28 ser governador do Estado, funda o Banrisul, aí, que a turma quer privatizar agora, e em 30 ele lidera a Aliança Liberal. E em 30 fica consolidado essas mudanças internacionais. O que tem a ver o integralismo nesse sentido, pessoal? O Plínio Salgado, que é esse cara do modernismo, um intelectual, de uma formação católica, ou seja, ele não é um rico, ele é uma classe média, pequena burguesa, assim, intelectualizada, que é um funcionário, inclusive, do próprio partido. Ele não apoia o Vargas, nem a Revolução de 30, ele vai para a Itália nesse mesmo ano, e dentro dessa questão da modernização, ele fica encantado com as experiências do Mussolini. Ele fica encantado, inclusive tem relatos dos encontros dele lá com Mussolini, e ele volta para o Brasil, forma uma associação de intelectuais para tentar pensar um novo programa e uma nova proposta de interpretação do Brasil, dentro de uma determinada ideia, essa da modernização. 32, a gente tem mais o choque definitivo, assim, do ponto de vista dos anos 30 de classe, que é a Revolução Constitucionalista de 32, ou seja, o Vargas está governando desde outubro, novembro de 30, por decretos, um governo provisório, o Partido Democrático, setores dissidentes de São Paulo reivindicam uma constituinte, eles saem na bala lá e o Vargas resolve a situação a partir das armas com a Revolução Constitucionalista. O Plínio Salgado não participa disso e deixa para outubro de 32 a formação da Ação Integralista Brasileira. Por que eu estou fazendo essa digressão? É o seguinte, a gente pode fazer, e acho que isso, para pensar o Brasil, é fundamental, e o estudo clássico que fala do integralismo, que é do professor Elgio de Trindade, que é uma tese de doutorado dos anos 70, aplica um pouco essa questão de tentar investigar o integralismo com a hipótese fascista, ou seja, a partir da ideia do fascismo e do anticomunismo, explicar o integralismo. Ou outras leituras que estão tentando questionar um pouco, e aí eu acho que ajuda um pouco o cenário atual, as raízes internas, ou seja, as possibilidades internas de um movimento autoritário como o integralismo, a partir da própria formação de classe e da própria formação política que existe nos anos 10 e anos 20. Ou seja, o integralismo ele não se explica só pelo fascismo, e ele também não se explica só pela essa cultura autoritária que a gente tem no Brasil, mas ele é uma combinação disso. E eu acho que os adversários atuais que a gente tem também são uma combinação disso. Ou seja, se tu procurar um fascismo
ipsiliteris, que nunca aconteceu, tu não vai encontrar. Mas também, se tu negar uma hipótese fascista atual, a gente pode cometer sérios equívocos, sérios problemas aí nas nossas lutas atuais. Então, eu acho que é uma matriz, assim, para a gente interpretar um caso, como o caso brasileiro, outros casos, como um país que teve um movimento fascista relativamente original e forte, foi a própria Bolívia, com a falange socialista boliviana. Então, não dá para interpretar esses casos apenas a partir do caso italiano, muito menos pelo caso alemão. E o integralismo, ele vai ser, na forma, um movimento que, inclusive, quando a gente vai ler os livros didáticos, os grandes livros de síntese da história do Brasil, eles sintetizam o integralismo em 2 ou 3 páginas, que a forma é uma forma da ideia do Estado integral, a ideia da união, ou seja, como é que a gente combate, de fato, os problemas do Brasil? Impossibilitar que o liberalismo das oligarquias, outra coisa que é interessante, um dia se me encontrarem um liberal mesmo no Brasil, tirem foto, documentem, peguem um autógrafo, porque o liberalismo no Brasil é feito sempre, normalmente com regras próprias de autocracia e de controle do Estado, né? O liberalismo oligárquico dos paulistas, como já foi chamado, e ele vai condensar o seguinte: como disputar contra esse liberalismo que levou o país à crise, a partir da experiência do café e desse acordo de classes que era o Estado da República Velha, como não chegar no comunismo, ou seja, como ser um adversário disso, a partir de uma ideia que o integralismo vai ser a formação do brasileiro pleno. Qual é o brasileiro pleno? É o brasileiro católico e o brasileiro que valoriza a família e o brasileiro que valoriza a propriedade, o brasileiro que é, de fato, algo harmônico. Inclusive, aí na forma fascista, a gente vai ver que a saudação é o Anauê, que é também da linguagem tupi. A bandeira do fascismo, quando a gente bota no Google Imagens integralismo, a bandeira do integralismo tem a letra sigma, que é a questão lá é uma marca grega que significava somatória e teria sido um dos primeiros símbolos dos cristãos gregos. Ou seja, é uma ideia de, como todo projeto fascista, de união, mas união a partir desses valores que são brasileiros, ok? E aí a gente vai ter, 1932, pelas armas, Getúlio, e esse projeto também novo de outras oligarquias, de acordo já com um projeto capitalista de Estado, ganham hegemonia a partir da Revolução Constitucionalista. 33 e 34, a gente tem uma Constituinte. Uma Constituinte que tem alguns marcos. É a primeira Constituição do Brasil que coloca a hipótese de direitos sociais, de direitos trabalhistas. É uma Constituição que, em tese, se coloca como no campo da República de Weimar, que é a Constituição alemã pós-Primeira Guerra. E a gente tem uma saída, que também é uma saída brasileira, do Vargas, que estava governando, ser eleito indiretamente por um mandato constitucional. E dentro desse período, em decorrência dos ajustes necessários pela crise econômica internacional, a gente vai ter a confirmação da hipótese da modernização do Brasil a partir do polo das greves operárias, ou seja, existe um avanço muito grande desse processo. Então a gente tem o Vargas como uma experiência autoritária, democrática, o integralismo, e tu tem já a formação do Partido Comunista já no 34, 35, com a experiência do Prestes, ou seja, um Partido Comunista liderado por militares. E nesse processo, a gente vai ver que o integralismo ele vai saindo de uma hipótese intelectual, uma hipótese de fazer também uma forma fascista brasileira, e indo para um caminho político de ser esse anticomunismo, ou seja, de ir evoluindo para o anticomunismo, e depois ir evoluindo, inclusive, dentro dessa hipótese do Vargas no poder, para a disputa de eleições. Então, Plínio Salgado, em 36, ele muda um pouco o sistema do integralismo na forma, que era muito de departamentos centralizados e tal, e ele vai tentar formar um partido político para disputar as eleições de 38, 36, 37, para disputar as eleições de 38. A luta de classes vai se condensando, de fato, também para essa experiência que os comunistas, os socialistas,
vão vendo o perigo do integralismo, que é o primeiro partido esse que vai buscar representação. O Israel, inclusive, me perguntou o que eu ia falar sobre o PCB. Falei que não ia me dedicar muito sobre o PCB, mas acho que é interessante quando a gente fala dessa história, normalmente se entra na Aliança Nacional Libertadora, que é uma formação, um movimento liderado pelo PCB. Mas, anteriormente, a gente teve outras formas de disputa contra o integralismo, ou uma frente única contra o fascismo, que envolvia uma frente, inclusive, liderada e com um evento que é essencial, que é o ato e contra-ato de outubro de 1834, que é a Revoada das Galinhas Verdes, que dentro dessa questão aí do fortalecimento do integralismo, em outubro, novembro de 34, ia ter uma manifestação. Os trotskistas da Liga Comunista Internacionalista, anarquistas, sindicalistas, inclusive, segundo o relato do Fulvio Albrano, contra a linha do PCB, chamaram um contra-ato. E aí os dois se encontraram na Praça da Sé, resolveram essa situação numa batalha campal, que digamos que no empate nós vencemos, porque não houve o ato integralista. E se a gente pensar com a mudança de tática do próprio Plínio Salgado, a gente vai ver que a violência vai ser utilizada, né, pelo integralismo, mas eles vão para uma outra tipo, porque, de fato, existe uma esquerda e setores antifascistas na sociedade brasileira dos anos 30, aquilo lá que a gente dá para ver no cinema com o filme Olga, de fato, a gente não vai ter um caminho tão aberto para essa hipótese. Mas a hipótese fascista no Brasil, ela acaba, de certa maneira, se completando como uma hipótese autoritária, porque em 37, 10 de novembro de 37, depois de um cara chamado Olímpio Mourão Filho, esse cara, ele é lembrado em 2 anos, pessoal. Ele era um integralista, um capitão do exército em 37. Ele é lembrado depois como um general no 1º de abril de 64. Olímpio Mourão Filho, ele escreveu, junto com seus camaradas, uma ficção, que era a seguinte: como seria um plano comunista de tomada do poder militar? Botou o nome de Plano Cohen. E aí entra também aquela questão, Cohen é um sobrenome judeu. E isso foi para a imprensa como um projeto de golpe comunista militar, como esses que circulam aí no Facebook. O dia do golpe militar, agora, do golpe comunista, agora não circula mais tanto, né, infelizmente. Bons tempos aqueles. E isso virou um sentido, a partir de 35, 36 até 37, para o Vargas, a partir de uma condição democrática, governar praticamente em estado de sítio. E operar por dentro do Estado uma saída autoritária, inclusive com o apoio do integralismo. O Plínio Salgado, ele vai, 36, 37, tentar ser candidato em 38, para em 10 de novembro, 11 de novembro, ser um dos principais apoiadores do golpe do Estado Novo brasileiro. E o que é interessante, o Vargas, como ele entrou na história, como também a questão dos direitos trabalhistas, o próprio trabalhismo, muitas vezes a gente se esquece de falar que o Estado Novo é uma ditadura de cunho autoritário, que fechou todos os partidos, obviamente os comunistas são o primeiro alvo, mas os integralistas apoiam, mas eles fecham todos os partidos, queimam as bandeiras estaduais, fazem uma Constituição já imposta em novembro de 37, a Constituição já está pronta quando eles fazem o golpe de Estado, que dá para ver também a máquina positivista aí do plano do Vargas acontecendo, e a gente vai transitando para uma situação que o integralismo tenta, e a figura do Plínio Salgado, ser um assessor, assim, ser ministro da Educação do Vargas, o Vargas não quer isso, e em 1938, o próprio integralismo vai para um golpe de Estado, bem assim, tupiniquim, bem mal feito, que é dar tiros lá no Palácio do Catete. Vários integralistas são mortos, e o integralismo também é proscrito no Brasil pelo próprio Vargas. Ou seja, o Vargas, de certa maneira, e o Estado, a partir do... Eu digo, Vargas é uma aliança entre a oligarquia do Rio Grande do Sul, de cunho positivista, o novo exército formado a partir da Revolução de 30. O Vargas, por exemplo, mudou todos os generais. Quem estava em 1930, 1937, praticamente não tinha nenhum general brasileiro de 28 no exército em 1937. Ele tinha feito uma limpa, botado só a turma dele a partir da liderança do Góes Monteiro.
O Estado brasileiro soluciona, digamos, essa hipótese autoritária fascista com o próprio Vargas. E o integralismo, depois dessa tentativa de golpe em 38, o próprio Plínio Salgado vai se exilar em Portugal. E aí eu encerro um pouco, pessoal, porque é o seguinte, a gente vai ter esse cenário de uma construção de uma nova configuração de classes mesmo, com um capitalismo mais urbano e com o Estado, com a aliança desse Estado, a partir da elite varguista, burocrática, de uma nova burguesia industrial que apoia um projeto de desenvolvimento do mercado interno e de setores, inclusive dos trabalhadores, dos sindicatos, que ganham um peso a partir de uma estrutura corporativa, que também é uma adaptação do Vargas a determinada realidade que era italiana também. Ou seja, a gente vai ter a configuração desse Estado que vai participar da Segunda Guerra Mundial do lado contrário ao nazifascismo. E aí a gente fica mais complicado a analisar a história brasileira. E aí a gente vai ver que os mesmos caras de 64, muitos dos generais de 64, que agora os seus pupilos vão voltar ao governo, são os caras que lutaram na Itália contra o nazifascismo. Por exemplo, tem um livro do Carlos Fico, que é um dos maiores pesquisadores sobre ditadura, ele coloca que no Brasil a gente não teve um ditador personalista na ditadura militar, porque os militares, na campanha lá contra o Mussolini na Itália, eles se consolidaram com uma ideia antipersonalista. E por isso, quando eles fizeram a ditadura brasileira, tinha um revezamento entre os militares e a ideia da corporação governar a serviço aí da contra-revolução. Então, só para fechar, acho que era um pouco isso, assim, a gente tem que analisar a realidade internacional, mas a gente tem que ver o que é a formação social, econômica brasileira, do capitalismo dependente que a gente tem, ou seja, a gente não vai procurar e encontrar aqui no Brasil as mesmas características, mas, infelizmente ou felizmente, a saída é pela luta e é internacionalista. Até para a gente analisar o nosso caso brasileiro, a gente vai precisar, talvez, muito de uma aliança internacional de todos os trabalhadores, de todos os democratas da América Latina, para a gente não ter, a partir de uma derrota nossa aqui, uma derrota em escala continental. Muito obrigado.